Shalom a todos. Hoje eu vou contar uma história sobre o nosso querido Hafetz Haim. Hafetz Haim, o rabino Israel Meir Kagan, a Cohen, aquele que nós estudamos, não fazer Lashon Hara, fazermos Shmirat Lashon, na nossa playlist aqui de uma lição a cada dia. Bom, conta-se que o Hafetz Haim, antes vamos lembrar que ele é aquele estudioso da boa fala, de como não magoar os outros, de adquirirmos méritos do mundo vindouro e tudo mais. Bom, deixa eu ajeitar aqui. O Hafetz Haim, lá na Polônia, na época da Primeira Guerra Mundial, estavam na época de Sukkot, mas nós sabemos que as guerras não são boas e que as coisas não chegam às vezes nos lugares, então a Europa estava tendo problemas de receber as espécies, por exemplo, e todas as coisas que eram necessárias para essa ou aquela festividade ou os dias santificados. Como agora era Sukkot, o grande interesse, a grande preocupação eram nas 4 espécies, o lulav, o etrog, o hadaz, aravá. Então o Hafetz Haim estava muito preocupado porque ele gostaria muito, ele desejava muito, ele pediu muito a Hashem para ter o mérito de conseguir as 4 espécies, mas estava muito difícil. Acontece que os alunos, vendo a sua preocupação, os alunos, os amigos, os seus seguidores, que eram muitos, com a preocupação eles foram tentar de qualquer maneira, com todos os esforços, conseguir as 4 espécies para o rabino, para o Rebbe. Então eles falaram, eles telefonaram, eles mandaram telegramas, eles deram um jeito. Então eles conseguiram, enfim, eles conseguiram comprar um jogo bem lindo, bem kasher das 4 espécies para o Hafetz Haim fazer a sua tefilá da maneira correta na festa de Sukkot. Acontece, e gastaram muito dinheiro, porque vocês sabem que para isso ser kasher mesmo, vai dinheiro, precisa comprar, elas precisam estar exatamente do jeito que é estipulado, porque nós sabemos que são 7 dias, ela precisa ficar esses 7 dias todas kasher, né? A lulav tem que estar do jeito certo, enrolada como é, ou não enrolada, do jeito certo, não pode ter machucado, não pode ter a pontinha aberta, o etrog de preferência deve ter aquela pontinha em cima, deve ser amarelinho, nem muito verde, nem muito maduro, cada uma vai ter o seu aspecto para que transforme isso, para que isso seja considerado kasher. Então, ele conseguiu, né? Ele não, os seus alunos com muito esforço e muito dinheiro, como eu disse. Chegando e entregando para o Hafetz Haim, ele ficou numa felicidade, ele ficou muito satisfeito, sentiu que tinha o mérito de ter as 4 espécies. Acontece que na sinagoga lotada, todo mundo querendo ver ele fazer, né, o balanço aquele para frente, para os lados, para cima, para baixo, com as 4 espécies, né, naqueles momentos certos da tefilá sobre as 4 espécies, que é o nanuim, né, balanço das 4 espécies. Acontece que a cada vez, né, pensem na sinagoga lotada, a cada vez que chegava o momento dele movimentar, fazer nanuim, ele não fazia. Os alunos ficaram assim meio surpresos. Será que o Hafetz esqueceu? Não pode ter esquecido. Aí, cada vez que chegava o momento do balanço das 4 espécies, novamente o Hafetz Haim não balançava. Então, os alunos, os seguidores que haviam conseguido as espécies para ele ficaram esperando o tefilá terminar. Quando terminou, eles chegaram para o rabino e disseram: Rabino, o que aconteceu? Por que é que o senhor não balançou as espécies? Não sei se o senhor sabe, mas isso é muito importante. Então, vamos deixar aqui uma coisa clara. O balanço na Anuim das espécies não é uma mitzvah da Torá, não é uma mitzvah rabínica dos sábios, não é, mas é um costume importantíssimo, um costume mesmo e muito antigo do povo judeu. Então, por que é que o Senhor não fez, além disso ser uma coisa tão importante assim, o nosso esforço foi grande, né? Eles ficaram meio assim também com o Hafetz Haim. Nós nos esforçamos muito para que o Senhor pudesse cumprir e que nós pudéssemos ver o Senhor cumprindo essa mitzvah, esse costume importante. Então,
A resposta do Hafetz Haim não poderia ser outra, conhecendo ele como nós conhecemos, do nosso treinamento, de não fazer lachonar a sua grandeza. Ele era, sim, um grande tzadik. Então, e muito preocupado com a comunicação entre as pessoas, com a forma boa de falar. Ele dedicou a sua vida, grande parte dela, estudando sobre isso realmente. Então, ele disse assim, bom, eu tive o mérito de ter, porque vocês se esforçaram e tudo mais, mas, caros alunos, nós todos, né, como uma comunidade inteira, não fomos abençoados esse ano para que todos tivessem o seu jogo das 4 espécies, para que nós pudéssemos cumprir essa mitzvah, esse costume tão lindo e tão importante para o judaísmo. Como nós não fomos abençoados, eu achei por bem, né, e não me achei no direito de magoar aquelas pessoas que estavam ali, porque pensem bem, a sinagoga estava lotada, mas ele era o único que tinha o jogo. Ele era o único, ninguém tinha conseguido. Realmente os alunos tinham se esforçado. Então eu pensei assim, se eu estiver aqui fazendo essa mitzvah, fazendo o balanço, né, na Anuim, das espécies, cumprindo exatamente, eu posso causar no outro, no meu semelhante, uma espécie de sofrimento, uma espécie de inveja, uma espécie de dor no seu coração. Então, quando nós vamos comparar alguma mitzvah da Torá e alguma mitzvah que é costume, o costume é muito importante, mas o costume não é mais importante do que uma mitzvah da Torá. Então, ele achou melhor que. Por quê que é mais importante? Porque fazer o seu semelhante sofrer, principalmente propositadamente, o mesmo que não seja, isso é uma proibição da Torá. Nós devemos nos tratar de forma generosa, de forma bondosa e respeitando o outro. Então, quando nós pensamos assim, olha, eu tenho uma coisa muito maravilhosa para te contar, eu comprei não sei o que, eu fiz não sei o que, você pode estimular na outra pessoa uma espécie de inveja. Nós queremos incentivar, sim, o Yetzer Hara? Não. O Yetzer Tov, nós queremos o instinto bom da pessoa. Então, às vezes, a pessoa nem tem aquela vontade mesmo, aquela vontade, aquele instinto de ser maldosos conosco, de botar o zoião. Não, não é isso, mas nós podemos fazer ela sofrer, mesmo que ela não queira, porque ela não tem aquilo, porque ela não foi naquele lugar. Então, às vezes, a gente vê na mídia pessoas viajando para cá, viajando para lá, com fotos em lugares caros, em lugares que talvez nós não possamos ir, né? Pense bem se for um adolescente assistindo ou uma criança vendo aquilo e os pais dela não podem dar. Então, nós temos que pensar isso. Nós precisamos olhar para o outro com mais caridade, com mais amor. E foi o que o Hafetz Haim teve. Se nós olharmos as pessoas assim e não estimularmos nelas a inveja, e sim ajudarmos as que elas não tenham isso e que nós também cresçamos nesse sentido, nós seremos o quê? Nós seremos, quem sabe, tzadikim, né? Um tzadik, uma tzadiká, como o Hafetz Haim. Sabe, né? Quando eu estou falando dos movimentos, é no momento do Halel, um momento muito importante da Tefilá de Sukkot. Então, aqui a mensagem fica, que grandioso este homem, que ensinamento maravilhoso para nós. Se você não precisa fazer aquilo, se aquilo não contraria a Torá, se aquilo vai machucar alguém, primeiro vem a Torá, primeiro vem o bom senso, é quando nós colocamos a vida em primeiro lugar. Então aqui nós colocamos o respeito, o amor ao próximo e a própria mitzvah da Torá de não fazer o outro sofrer. Eu estou aqui para desejar para vocês todos um maravilhoso Sukkot, que a gente possa pegar as mensagens que existem dessa festa, assim como todas as outras, sempre a mensagem é muito profunda, sempre as nuvens de glória, a proteção de Hashem, o respeito ao próximo e tudo mais. Então tenham todos um ótimo Sukkot, até uma próxima vez. Um grande beijo, shalom a todos e vamos ver o que é mais importante, a Torá e o outro ou os nossos desejos de cumprir uma mitzvah simplesmente de costume. Quem vem primeiro? Quais são os nossos valores? Um beijo grande, até mais.